Saulo, eu gostaria de colocar algumas afirmações que foram feitas aqui para o senhor me dar a sua opinião, tá? Eu vou colocar e o senhor me diz o que o senhor acha. Inspirado por Emmanuel, como ele dizia, Emmanuel não existe, é Emmanuel Rafael Gabriel. Ele ouviu, lhe disseram, porque era um homem bom e de boa vontade, que o latim descarrega o acento na última sílaba. Não existe? Não existe. O Chico Xavier é um homem muito bom, muito sincero, ganhava muito dinheiro e se lo roubavam, muita coisa chegou a seu destino, mas o seu filho adotado e a família lhe roubou muita coisa. Sobre a materialização de Uberaba, a partir do ano 64, uma senhora que se apresentava como freira Otília Diogo dizia que materializava uma freira e Chico Xavier aparece lá com Valdo Vieira, que depois o abandonou, muito entusiasmado, e era tudo fraude, como demonstrou a revista O Cruzeiro. Que isso, está dizendo que era tudo fraude? Tudo fraude. Ele, inspirado por Emmanuel, não viu que era tudo fraude. Roberto. O senhor ouviu o que o padre Quevedo disse? Ele disse que era tudo fraude. O senhor conhece o padre Quevedo pessoalmente? Olha, eu conheço. Ele é um homem sério? E pela sua tradição, pela sua cultura, pela sua inteligência, eu não vou repetir sobre ele em resposta. E lamento que eu não tenha estado nesse programa, que seria muito mais seguro se cara a cara estivéssemos no seu programa no dia desse debate que eu assisti em parte. Não faltará Eu não diria, convite. então, em respeito até mesmo a idade do padre Quevedo, o que um dia, em 1976, eu disse quando o Uri Geller apareceu numa retumbante reportagem na TV Globo, que o Uri Geller era o camelô da parapsicologia. E isso nós pudemos provar no correr dos anos. Em respeito ao padre Quevedo, eu não vou poder dizer isso. Mas gostaria de dizer que o padre Quevedo fica desafiado num debate com mais pessoas, que conheça mais profundamente esse assunto, a fazer provas disso que lamento dizer que seja até um ato de leviandade de uma autoridade, de uma pessoa, de uma personalidade e de um religioso como ele. Chico, esse episódio antes de 64, eu não discuto os episódios, porque eu trouxe Chico Xavier, como disse, Luciana, para a televisão em 1968. E episódios muito próximos deste descrito pelo padre Quevedo, envolvendo a figura de Chico Xavier, eu assisti, eu documentei, eu gravei e guardei nos arquivos da Cinemateca Brasileira, que hoje guarda os arquivos da TV Tupi, e que, como se diz em direito, a prova provada está aí. É impossível alguém pensar em falar desta forma de um homem chamado Chico Xavier, pela sua dignidade, pela sua humanidade e pela sua honestidade acima de tudo. O que o senhor diz na questão do padre Quevedo, dizer que as pessoas iam lá muito crédulas e acabavam acreditando em qualquer coisa? Ele fez uma afirmação assim. O que o senhor disse, Saulo? Eu gostaria de dizer, eu vou citar dois fatos. Em síntese, eu estou já há alguns anos preparando um livro sobre a minha convivência com Chico Xavier, viu, Luciano? Não é sobre o espiritismo, é o trabalho do repórter e as provas, elementos que eu levantei durante 31 anos acompanhando o médium Chico Xavier, como acabei de dizer há pouco. Pois bem, a sua pergunta em relação ao que nós estamos ouvindo me dá a oportunidade de fazer duas observações que eu creio que vai ajudar muito nesse seu debate. Fazer. Quando se comenta que o Chico Xavier psicografou uma mensagem atribuída a Castro Alves e a assinatura correspondia à assinatura de Castro Alves, alguém com muito direito, e até o padre Quevedo, poderia dizer, bom, nada difícil, o Chico Xavier está imitando uma assinatura que muitas vezes ele viu em algum lugar publicada. Mas eu vou citar dois casos, um é do nosso meio de televisão. Será que Nair Belo, o grande nome da televisão brasileira, que perdeu de forma estúpida e trágica no Pacaembu, aí em São Paulo, seu filho, num acidente de motocicleta, iria aceitar ir ao Uberaba em meio a tanta dor de uma mãe que perdeu tragicamente um filho, aceitar que Chico Xavier, sem saber do que se tratava e até mesmo da sua presença naquele plenário, na comunhão espírita cristã, assinar uma psicografia e a assinatura corresponder à do seu próprio filho? Apesar que eu tenho uns pontos de divergência com o Quevedo,
mas eu concordo com ele que normalmente os espíritos desaparecem quando o cético está perto. Entendeu? Então vamos ver se... Quais são esses pontos? São vários com relação à parapsicologia em si. Então, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma refrescada, porque depois dessa, se ela conseguir esse nome dessa fundação que a gente criou, eu juro que eu não vou estar aqui quando o Dolly acabar. Vamos lá! Acredito. E eu tenho até um comentário pro Carlos ali. O cético. Isso, o cético. Ele falou em provas e tal. É que ele tem direito a ser cético, né? Lógico. E agora é o seguinte, Carlos. Eu vi várias matérias quando o Chico morava em Uberaba, de muita gente na fila para pegar psicografia de um ente querido, de alguém e tal. E essas pessoas, elas não tinham tempo de fazer uma pesquisa de todas essas pessoas que estavam na fila. Como é que ele sabia? É interessante, mas eu acharia mais interessante se todos ali recebessem, e não só alguns. Eu cheguei no Chico Xavier, eu cheguei a conhecer, cheguei em Uberaba. Quer dizer, mas ele não podia fazer pesquisa em todo mundo. Sim, não, mas você tinha o filho dele, você tinha uma equipe junto com ele, que poderia fazer essas pesquisas. Tá? Além disso, quero só fazer uma observação, que normalmente, como eu havia citado, as mensagens psicografadas, elas são genéricas no conteúdo. E às vezes elas têm alguns pontos ao nome do filho, o nome do fulano, mas no conteúdo em si, elas são muito genéricas. Seu pai era alegre, seu pai era brincalhão, entendeu? E normalmente... Denise não concorda. Só um detalhe que eu percebi, foi que na hora que citou o nome da neta, da dona Denise, ele falou, porque logo em seguida a dona Márcia falou, perguntou, quem é essa pessoa, que seria a neta da dona Denise, tá? Porque aí logo em seguida... minha filha. A da sua filha, que seria a neta dele. E como ela saberia que ele dormiu a última semana mãos dadas com ela? Por quê? Não tem como. Mas por quê? Por que que em seguida ela perguntou, ela afirmou, porque aqui quem está, o seu avô, manda um abraço do seu avô. Ela já deveria saber que era a neta dele. Eu não fui lá procurar respostas do meu pai. Ela começou a descrever o meu pai sem eu perguntar, porque ele estava lá do meu lado. Eu sou católica também, como ela também é, a Márcia. Falcão, o que você diz? Bom, eu queria dizer para o nosso amigo cético aqui o seguinte. Realmente o Chico Xavier tinha um pessoal que ficava pesquisando lá, mas eram os mentores do Chico, que eu lá na plateia pesquisava e dizia para ele. Os mentores espirituais. Eu acho que não, hein, Falcão? É verdade. Quero ver se ele sabia meus detalhes. Agora, outra coisa também, tanto você como o Padre Quevedo ficam exigindo provas. Quando todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores países espíritas, não só espírita kardecista, mas umbandista e candomblessista. E durante todo o dia, toda hora no Brasil, nesse exato momento, estão havendo reuniões espíritas em todo canto, que existem essas manifestações. Isso é mais do que provado, não precisa mais de prova. Não, mas precisa ver se aquilo é verdade. Sim, mas por que seria mentira tanta coisa? Estão me dizendo que eu tenho que terminar o programa. Eu quero dizer o seguinte, eu queria continuar essa pauta outro dia, até porque ficou a Maria Cristina. Mesmo porque eu vou levar os nomes, né? Você vai levar esses nomes, essa pessoa não tem como você saber. Tá. Você volta amanhã? Lógico, mas como você volta muitas amanhã? não tem, né? Você volta amanhã? Você volta assim que eu tiver... Porque essa pessoa eu sei, eu me garanto nessa. Tá bom. Eu queria agradecer a todos, mas antes disso eu vou